Pessoal, antes de tudo, né, esse título foi para chamar a sua atenção. A água verde, ela não é um problema, né? A água verde, ela é uma consequência da proliferação da comunidade fitoplantônica, quem fazem parte dessa comunidade? As algas e as cianobactérias. A água verde é muito interessante para os sistemas de aquacultura, né? Muitos aquacultores trabalham com a adubação dos tanques para promover justamente a proliferação do fitoplâncton, o qual os animais que têm a capacidade de filtração, como por exemplo a tilápia, vai utilizar esse fitoplâncton na dieta, que inclusive é muito positivo, tá? Mas para você que está com a tua água verde, não entende o porquê, né? Não entende o porquê e acredita que isso está sendo prejudicial, existe sim alguns pontos a serem levados em consideração e que tem que se prestar atenção. Geralmente, aí para os produtores que não dominam muito bem essa parte de fitoplâncton, né, de adubação dos tanques, muitas vezes estão trabalhando com algum sistema e no final do ciclo, às vezes do meio para o final do ciclo, começa a acumular muita matéria orgânica, muito nutriente na água e às vezes, né, isso aliado a uma iluminação muito intensa, geralmente aí nas épocas de verão, ocorrem essas explosões de algas no sistema, de algas e de cianobactérias, tá? A diferença entre as algas e as cianobactérias é que as algas são muito positivas. Já as cianobactérias, que causam aquela água de uma coloração esverdeada, azulada, elas podem representar um problema. Principalmente porque as cianobactérias têm algumas espécies que produzem toxinas, que são aí prejudiciais e causam estresse dos animais, tá? A diferença entre a proliferação de um ou outro no sistema, alguns artigos, estudos comentam que está relacionado com o balanço de nitrogênio e fósforo no sistema. Então, geralmente, quando você tem um desbalanço entre esses dois elementos, ocorre aí a proliferação mais para o lado das cianobactérias. Em contrapartida, quando você tem um balanço mais positivo, um balanço mais a parte de nitrogênio, você consegue direcionar para que essa comunidade fitoplantônica seja composta por maioria aí das algas, que são muito importantes aí para a alimentação tanto do zooplâncton como também dos animais filtradores, tá? E quais aí que são os maiores problemas relacionados com a água muito verde, com a proliferação descontrolada dessa comunidade fitoplantônica? Bom, o primeiro problema seria que, apesar da comunidade fitoplantônica, da água verde, das algas, produzirem oxigênio durante o dia e às vezes até supersaturarem a sua água com oxigênio, por fazerem a fotossíntese, durante o dia você tem níveis de oxigênio elevados. Porém, durante a noite, esse fitoplâncton, ao invés de produzir o oxigênio, ele consome. E é muito normal você ver nos períodos da manhã níveis de oxigênio aí abaixo de 2, que na verdade é normal porque o fitoplâncton está consumindo esse oxigênio, mas para um sistema de aquacultura é muito ruim. Então os animais muitas vezes vêm até a óbito por falta de oxigênio, ou às vezes ficam estressados e aí você perde desempenho por esse estresse da falta de oxigênio nos períodos aí da manhã. Um outro problema relacionado com uma comunidade muito massiva, muito densa, água muito verde, seriam as flutuações no pH que são ocasionadas pela atividade do fitoplâncton. Então, normalmente, quando você tem uma água muito verde, uma comunidade fitoplantônica muito densa, muitas algas ali no sistema, cianobactérias, pela manhã você verificará um pH mais ácido. Em contrapartida, aos finais da tarde, você, caso mensure o pH, verificará um pH mais alcalino. E esse pH alcalino do final da tarde, associado a níveis altos, por exemplo, de amônia, é muito perigoso, porque quando o pH está acima de 7, ele puxa a amônia total mais para o lado da amônia tóxica. Então uma amônia que, por exemplo, não seria tão tóxica no pH 6,5, 7, num pH 8, 8,5, ela vai se tornando cada vez mais tóxica. E isso é prejudicial para os animais, pode causar mortalidade, causa estresses e você também perde no desempenho. Uma alternativa interessante para mitigar essas flutuações muito altas do pH é manter a sua alcalinidade e dureza sempre em níveis corretos. Fazer a adubação com carbonato de cálcio e magnésio, que são aí os elementos mais utilizados para você aumentar tanto a alcalinidade como também a dureza do teu sistema. Um outro problema relacionado a essa comunidade muito densa de cianobactérias no teu sistema é porque as cianobactérias causam também aquele off-flavor na carne. Elas causam aquele mau gosto na carne e algumas espécies ainda produzem toxinas. Então, quais são os benefícios do Aqualimp para esses casos no sistema de água muito verde com a proliferação descontrolada do fitoplâncton, de algas e cianobactérias? Ao aplicar o Aqualimp via água,
as bactérias entram em atividade, vão atuar consumindo matéria orgânica, lodo, excesso de nutrientes na água, nitrogênio e fósforo. Então vão atuar competindo com essa comunidade fitoplantônica por nutrientes, fazendo com que ela não se multiplique em excesso, mas sim em níveis saudáveis. E inibindo também, modulando, né, a comunidade fitoplantônica, direcionando para as algas, evitando que se proliferem ali as cianobactérias.